Bolsonaro quer acabar com os direitos dos trabalhadores. Orientado por Paulo Guedes, que é um banqueiro, Bolsonaro planeja reduzir o FGTS de 8% para apenas 2% e da multa por demissão de 40% para apenas 20% do valor do fundo. Bolsonaro é perverso, desumano, não tem empatia e nem virtudes. Antes de assumir o governo, Bolsonaro criticava a proposta de reforma da Previdência do governo Michel Temer, a qual foi iniciada em 2016 por meio da PEC, Proposta de Emenda à Constituição, número 287 de 2016, que propunha alterações no sistema previdenciário brasileiro, modificando as regras de aposentadoria em razão da expectativa de vida média da população, que era de 75 anos e 6 meses. Contudo, ao assumir o governo, Bolsonaro instituiu a pior reforma da Previdência, a qual é proveniente da PEC, Proposta de Emenda à Constituição número 6 de 2019, que foi transformada na Emenda Constitucional número 103 de 2019, que praticamente acabou com os benefícios previdenciários de trabalhadores que contribuíram por anos para a Previdência Social. Com isso, Bolsonaro dificultou ao máximo o acesso ao direito daqueles que pagaram a Previdência Social durante toda a sua vida. Como se essa atrocidade contra os trabalhadores não bastasse, depois de aprovar medidas de precarização das relações entre empregados e patrões, Jair Bolsonaro do PL, Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto, e Paulo Guedes agora querem reduzir as multas por demissão e também os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Conforme o jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Economia já preparou minutas de medidas provisórias, que são MPs, para cortar a alíquota de contribuição que as empresas recolhem sobre o salário dos trabalhadores, de 8% para 2%, e reduzir a multa paga em caso de demissão sem justa causa, que atualmente é de 40%, seria reduzida para apenas 20%. Ou seja, os trabalhadores, os grandes empresários, amigos de Paulo Guedes e de Bolsonaro, passariam a pagar apenas 20% no caso de demissão sem justa causa. As medidas deixaram os trabalhadores com valores muito mais baixos do que os disponíveis hoje para serem recebidos em caso de demissão e facilitariam que as empresas mandassem embora seus funcionários. Ainda segundo o jornal, o governo estuda ainda cortar as alíquotas de contribuições para o Sistema S. Já a Jovem Pan, Paulo Guedes, negou a possibilidade neste momento, mas disse que essas mudanças chegaram a ser cogitadas juntamente com a carteira verde e amarela, a medida provisória que instituiu esse regime em 2019, de fato reduziu a alíquota de 8% para 2% para quem fosse contratado naquele formato. Conforme o site Poder 360, as medidas relatadas pela Folha são estudadas para um possível segundo mandato de Bolsonaro. Muita atenção, prestem muita atenção no que está por trás da reeleição de Jair Messias Bolsonaro. Percebendo o descontentamento com o seu governo por parte dos trabalhadores e aposentados, e depois de orientado pelos marqueteiros de campanha, Bolsonaro acena para os idosos, propagando mentiras, utilizando uma situação que ocorreu com investidores da Petrobras que tinham previdência complementar
que é uma espécie de investimento e não contribuição para a Previdência Social, sob o pretexto de que Lula irá acabar com as aposentadorias. O Lula jamais fez isso em 2 mandatos, em 2 governos. O desumano aqui é o Bolsonaro e não o Lula. O Lula jamais irá fazer isso com os trabalhadores. O Lula não prejudicou os trabalhadores. Se o Lula estivesse durante essa pandemia no governo, pode ter certeza que os aposentados iriam receber um abono extra, o que não aconteceu com o governo Bolsonaro. Agora, percebendo que os idosos estão pé da vida com ele, ele quer, como sempre faz, tudo que o Bolsonaro faz é mentir, quer enganar os aposentados e pensionistas, dizendo que no governo dele vai ser melhor. Por que não fez antes, seu mentiroso? O Bolsonaro tenta ligar Lula às ditaduras como Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. Mas basta olhar uma foto para ver a semelhança entre os ditadores de quem ele já declarou ser fã, como foi o caso de Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi um coronel da ativa do Exército Brasileiro, ex-chefe do DOI-CODE, do 2º Exército, um dos órgãos atuantes na repressão política durante o período da ditadura militar no Brasil. Também era conhecido pelo codinome de Dr. Tibiriçá, um torturador sanguinário que inclusive torturava crianças. Já o Lula assemelha-se a governo de países como Luxemburgo, um pequeno país europeu rodeado por Bélgica, França e Alemanha. Trata-se de uma nação predominantemente rural, governada por partido de esquerda, veja, a temida esquerda. Luxemburgo é governado por partido de esquerda e é considerado um dos países mais ricos do mundo, com um produto interno bruto per capita anual de 140.694 dólares. Você não ouviu errado. O país que é governado por partido de esquerda tem a sua economia predominantemente rural, é o que nós queremos para o nosso país, e tem uma renda per capita anual de mais de 140 mil dólares por pessoa. Estes dados são referentes a 2022 agora e foram divulgados pelo Global Finance, que tem como fonte o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Quer ver outro país governado por partidos de esquerda? A Bélgica, um país da Europa Ocidental, que é conhecida por suas cidades medievais, sua arquitetura renascentista e por ser a sede da União Europeia e da OTAN. Né? Só basta isso, olha isso. Com produto interno bruto de, pasmem, 543,026 bilhões de dólares e um PIB, uma renda per capita de 47.293 dólares por pessoa. Esses são os países governados pela temida esquerda. Eu poderia ficar aqui horas e horas elencando os países governados pela temida esquerda, pelos partidos de esquerda, como tentam vender aí para vocês. Quer exemplos? Vamos lá. Finlândia, Japão, Suécia, Coreia do Sul, Polônia, Alemanha, Austrália, Estônia, ufa! Eu poderia ficar aqui dias e dias falando dos países que são governados pela temida esquerda. País que vai tornar o seu país socialista. Quem vai tornar o seu país como a Venezuela é o Bolsonaro. Bolsonaro que se assemelha com ditadores. Os países citados pelos bolsomínios para te convencer são ditaduras, não são países de esquerda. Em países de esquerda, os filhos dos pobres, como esses que eu citei acima, podem estudar na mesma escola em que o filho do presidente estuda, pois são nações com a melhor educação do mundo. Agora preste atenção aqui. Já o governo Bolsonaro, ele se assemelha, ele parece muito com o Afeganistão. O Afeganistão é um país localizado no centro da Ásia.
Lá, todos os cidadãos andam armados. Entenderam a semelhança? Todos os cidadãos andam armados. Eles acabaram com o STF, dissolveram, extinguiram o Congresso. Lá não tem Câmara, não tem Senado. Só pode ter uma emissora de TV, que aliás é muito parecida com a Jovem Pan, se é que vocês me entendem. As mulheres não podem falar nada. O voto lá é impresso. Lá o voto é impresso. Olha que beleza. Quem discorda do governo, ele manda calar a boca. Alguém aí identificou alguma semelhança? Não? Eles não acreditam na ciência. Lá não tem vacina. É muito bom para vocês. Lá não tem vacina. Só tem uma religião e eles fazem tudo isso em nome, sabe de quem? De Deus. Lá eles dizem que Deus está acima de tudo. Qualquer semelhança com o governo Bolsonaro é mera coincidência. E você, o que achou de tudo isso? Repercute aí abaixo nos comentários, eu quero ver o seu entendimento sobre esse tema. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.